Ora, muito boa noite. Muito obrigado por terem vindo. Eu espero mais um bocadinho para que os retardatários ainda ouçam deles. E nesta 15ª sessão da segunda série, portanto a 46ª sessão, e curiosamente hoje inauguramos também o 6º ano de atividades do A Conversa Com. Portanto, este ano já temos que nos inscrever na escola primária, porque já saímos do jardim de infância, já não nos aceitam no jardim de infância, agora tem que ser perto na escola. Esta sessão tem muita atualidade para nós, infelizmente para nós, porque temos muito presente ainda todos os problemas que tivemos com os incêndios. Portanto, temos muito presente os aspectos, digamos, económicos, de paisagem, mas não temos bem a noção, ou não tivemos bem a noção, dos outros impactos. E é isso que hoje o nosso convidado, que teve a delicadeza de aceitar o desafio, nos vai elucidar. Porque, de facto, na maior parte das vezes estamos preocupados com o que perdemos, estamos preocupados com a qualidade da água, com a qualidade do ar, mas esquecemos que a nossa qualidade de vida também tem outros aspectos importantes. Mas isso, eu não percebo nada, e portanto, quem percebe é que irá falar sobre isso. Era quase desnecessário apresentar o palestrante de hoje. Todos nós o conhecemos, provavelmente haverá uma, duas pessoas que não sabem quem ele é. O Dr. João Gaspar Marques tem a ligação ao Conselho de Nação, tem uma dupla ligação, tem a ligação com o Caratão pela parte paterna e tem a ligação ao Castelo pela parte materna. Portanto, tem a freguesia de Nação a 100%. É médico imunologista do Centro Hospitalar da Universidade de Lisboa Central, mestre em investigação clínica pela Northwestern University dos Estados Unidos, a Nova Medical School de Portugal, doutorando em medicina na Nova Medical School, Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, investigador do CEDOC Integrated Pathopsychology, ou só até fica, e é assistente convidado da Fisiopatologia e Alvos Terapêuticos da Nova Medical School, Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. De facto, ficamos um bocado abalados e, de facto, abafados com estas terminologias que nos custam até a pronunciar. Não vou entrar mais em pormenores sobre a sessão 2, como é normal. Eu só lhes queria aproveitar para lhes dizer que a próxima sessão será 28 de junho, portanto, uma sexta-feira, também às 9 horas, mais coisa, menos coisa, e terá como título Não há receitas mágicas, e é realizado por José Brisna, que é no âmbito do programa Jovem Autarca. Portanto, será a próxima sessão do mês de junho. Espero que estejam atentos ao muito interessante que nos vai ser facultado. Especialmente, posso desvendar um bocadinho o mistério, especialmente
para a parte da imagem, porque, segundo constou, vamos ficar bastante surpresos com isso. Surpresos positivamente, como é evidente. Muito obrigado por terem vindo, mais uma vez. Muito obrigado ao Dr. João, que nos vai dar uma lição e que nos vai, esperemos, servir em futuras situações, que espero que não se repitam muitas vezes, mas em futuras situações, até para termos cautela, para sabermos o que é que devemos fazer, como é que nos devemos proteger. Eu vou dizer uma coisa que provavelmente em termos médicos não faz muito sentido, mas nós muitas vezes nessas coisas pomos um lencinho na boca, pomos uma daquelas máscaras que quando estamos a usar uma máquina a serrar, que é para não entrar o pó, mas provavelmente será muito pouco para situações mais gravosas. Não foi um grande disparate, não. Pois eu vou desvendar esse mistério mais à frente. Exato. Bom, muito obrigado. Está bem. Muito obrigado também. Vou pôr para este lado. Bem, então, uma boa tarde a todos, ou boa noite a todos. Pronto, eu agradeço a apresentação e obviamente que é com muito gosto que venho tentar falar-vos deste tema. Pronto, é um tema, pronto, eu sou médico e esta investigação, esta área de investigação da qualidade do ar e da repercussão da qualidade do ar na saúde das pessoas é uma coisa que nós lá na Faculdade de Ciências Médicas nos dedicamos bastante a investigar, não tanto com incêndios, mas com a qualidade do ar em infantários, a qualidade do ar em lares e perceber até que ponto é que isso depois tem repercussões na saúde das pessoas. Portanto, eu vou falar sobre os incêndios, porque é um tema que acho que é atrativo, infelizmente, para a população que está aqui à frente, porque todos têm contacto com esta realidade dos incêndios, mas vou tentar falar também um bocadinho sobre o nosso dia-a-dia, sobre o dia-a-dia das nossas casas e tentar perceber se nós fazemos tudo correto, se podemos melhorar algumas coisas em nossa casa para termos uma melhor qualidade do ar e percebemos até que ponto é que, se não tivermos, isso pode ser mau para nós. Pronto, antes de começar, queria só dizer que não tenho qualquer tipo de relação, conflito de interesses nesta sessão, pronto, exceto aquela que o Mário já disse, que tenho uma dupla ligação aqui ao Conselho de Mação e obviamente que é sempre penoso, sempre que ciclicamente nos vamos apercebendo de que vão havendo incêndios que vão dizimando a vista, como dizia, a paisagem de ambas as aldeias, não deixa de ser algo que é bastante constrangedor no imediato. Depois, infelizmente, a natureza tem esta capacidade de regeneração e de restabelecer a naturalidade das coisas e nós, infelizmente, muitas vezes não fazemos a nossa parte, que é cuidar das coisas e planificar para que elas não se voltem a repetir. E também, fazendo um bocadinho parênteses do vídeo mais à frente, o vídeo também tem muito a ver esta noção de que, se calhar, os mesmos erros que existiram no passado, nós estamos a cometê-los no presente e depois vou tentar mostrar isso. Pronto, eu resumi esta apresentação em 3 perguntas, que vou tentar responder a estas 3 perguntas que eu acho que são perguntas importantes. Pronto, a primeira pergunta é a questão dos incêndios. Será que tem assim tanta importância falar sobre incêndios em Portugal ou falar de incêndios aqui em concreto no Conselho de Mação? E depois qual é a repercussão que isso pode ter, o que é que isso causa? A segunda pergunta é a poluição e a qualidade do ar, até que ponto é que isso é um problema que realmente importa e até que ponto é que isso pode causar problemas às pessoas? Pronto, e a última pergunta, que se calhar é aquela pergunta que também nos interessa a todos, é o que é que nós podemos fazer para nos protegermos e para termos uma saúde melhor. Portanto, pegando na primeira pergunta, isto aqui obrigou-me a ir a fazer alguma pesquisa bibliográfica dos incêndios, que magnitude têm, o que é que provocam. Quando nós olhamos para a área ardida em Portugal, percebemos que estes números são verdadeiramente aterradores, pronto, e percebemos que eles são aterradores desde há muito tempo atrás, e não mudou nada, inclusive se olharmos para o gráfico da evolução, percebemos que se calhar até foi evoluindo e aumentando, até chegarmos ao fatídico ano de 2017, pronto, que é o último ano que os dados já estão consolidados, e percebemos que 6% do país ardeu num único ano. Portanto, que foi um número verdadeiramente assustador. Os hectares são números que se calhar nos dizem pouco, mas se nós pensarmos 6% do nosso país ardeu num único ano. Pronto, isto é verdade em Portugal no geral, também é verdade, ou ainda é particularmente verdade no Conselho de Mação. Obviamente que vão havendo aqui grandes incêndios, portanto, e eles aconteceram ciclicamente, aqui o maior
mais antigo que está descrito em 91, obviamente que haverá incêndios anteriores, mas não estão tão bem descritos do ponto de vista estatístico. Depois um incêndio muito grande em 2003, portanto, e em 2017 também um grande incêndio, que todos obviamente terão memória, que foi, em termos percentuais, como vamos ver à frente, o maior de todos e que acabou por levar a que uma percentagem muito grande do nosso concelho fosse atingido. Portanto, o incêndio de 91 ardeu 30% do concelho, portanto, o incêndio de 2013 ardeu 50% do concelho, portanto, e em 2017 ardeu 70% do concelho, portanto, que é um número verdadeiramente aterrador. Portanto, e é aterrador quando nós vemos isto do ponto de vista matemático, é mais aterrador ainda quando nós vemos isto de uma forma mais cartográfica. Portanto, se olharmos para a zona onde o concelho de Mação está incluída, em 2017 praticamente toda esta zona ardeu, não só o concelho de Mação, que é o mais atingido, obviamente, como os concelhos limítrofes ao concelho de Mação foram bastante atingidos. Quando olhamos para o detalhe do concelho de Mação, percebemos claramente que houve 2 grandes incêndios, como bem se lembram. Portanto, um primeiro incêndio que ardeu uma parte muito grande do concelho e um segundo incêndio onde ardeu praticamente o restante, e sobrará ali uma pequena zona por arder, que acaba por ser os 30% restante. Portanto, vendo isto ainda com maior detalhe, portanto, apenas esta zona aqui da Amêndoa, de Cardigos, portanto, será apenas esta zona que restará, porque todo o resto do concelho neste ano ardeu de uma forma drástica e que toda a gente terá essa memória. Quando nós vemos um incêndio, e esta imagem é real, portanto, quando nós estamos perante um incêndio, esta imagem é real do concelho de Mação, portanto, obviamente que há uma nuvem de fumo que é emitida, portanto, e para terem noção, esta nuvem de fumo, isto está descrito, está publicado, ela propaga-se por quilómetros e quilómetros, centenas de quilómetros. Isto aqui eu posso falar também do ponto de vista não só de técnico, como do ponto de vista de utilizador, chamemos assim, porque eu lembro-me de vir cá buscar os meus filhos, quando foi o incêndio, e a nuvem de fumo daqui do concelho de Mação chegava praticamente a Lisboa. Era uma linha contínua de fumo, desde a viagem de Lisboa a vir aqui a Mação buscar os meus filhos, porque eles estavam cá de férias, depois levar de volta para Lisboa, a nuvem de fumo vinha desde Lisboa até aqui ao concelho de Mação, para terem noção de quanto é a dimensão em termos de volume e de extensão que depois isto acaba por atingir. Pronto. O que é que existe nesta nuvem de fumo? E esta aqui agora começa a pegar na parte da saúde. Obviamente que a nuvem de fumo depende de muitos fatores, como vocês conseguem imaginar na vossa casa, quando vocês queimam madeiras diferentes, o próprio fumo que é emitido também é diferente. Obviamente que no incêndio isso também acontecerá. Portanto, o tipo de poluentes que acabam por estar presentes na nuvem de fumo do incêndio são também exatamente iguais e são muito dependentes também, obviamente, da matéria combustível, não é? Pronto, mas claramente que os principais constituintes de uma nuvem de fumo serão então dióxido de carbono, vapor de água, monóxido de carbono e, se calhar, aqueles que são mais nocivos para as vias aéreas das pessoas, para a saúde das pessoas, são a matéria particulada. A matéria particulada são compostos microscópicos que existem em suspensão no ar, que nós inalamos e que acabam por entrar dentro das nossas vias aéreas e acabam depois por se espalhar, inclusive, por diversas zonas do nosso corpo, e é essa matéria particulada que vai ser responsável pela maior parte das doenças que nós atribuímos aos incêndios e também por muitas das doenças que nós temos associadas à exposição da qualidade do ar interior que nós respiramos, por exemplo, dentro deste edifício. Pronto. Este está a correr. Esta ficha é uma ficha que explica o que é a matéria particulada. São partículas com diâmetro inferior a 10 micrômetros no ar ambiente. As partículas inaláveis são substâncias que encontram em suspensão na atmosfera, sendo emitidas por uma vasta gama de fontes de origem antropogénica, como a indústria, os transportes e o aquecimento doméstico com combustão de biomassa, e também de origem natural, como o transporte a longa distância de partículas com origem em regiões áridas, ou a ação do vento sobre o solo. As partículas em suspensão constituem um poluente atmosférico que causa maiores danos à saúde humana na Europa. Efetivamente, cada ser humano inala cerca de 10 metros cúbicos de ar por dia, representando uma elevada exposição aos efeitos nocivos dos poluentes presentes no ar. A inalação de partículas pode afetar pessoas de todas as idades, comportando consequências que vão da asma e bronquite crónica até doenças cardíacas e respiratórias graves que podem implicar redução da esperança média de vida.
Com o objetivo de proteger a saúde humana, foi estabelecido o valor limite diário de 50 microgramas por metro cúbico, que não deve ser excedido mais de 35 dias por ano civil, para a concentração de partículas com diâmetro inferior a 10 micrômetros, designadas por PM10. O cálculo do valor da média anual nacional resulta da agregação dos dados relativos à pior situação registada em cada zona, aglomeração. Esta ficha temática diz respeito ao território nacional e será atualizada anualmente. Vocês veem, portanto, esta é uma ficha temática que está disponível no site da Agência Portuguesa do Ambiente, portanto, tem fichas temáticas que explicam muitos dos poluentes que nós inalamos, portanto, se tiverem curiosidade podem consultar o site da Agência Portuguesa do Ambiente, que está muito bem organizado e que tem muitas fichas que nos explicam basicamente as consequências nefastas de muitas das coisas com as quais nós temos contacto no meio ambiente. Portanto, eu trouxe a da matéria particulada porque é aquela que é mais nociva para as pessoas do ponto de vista biológico, mas há informação sobre noutros poluentes. Pronto, para terem noção, estas partículas são partículas mesmo microscópicas, portanto aqui tem a comparação do tamanho destas partículas com, por exemplo, com um grão de areia ou com um cabelo humano, e, portanto, como veem, estamos a falar de coisas mesmo muito microscópicas que nós não conseguimos ver a olho nu e que acabamos por inalar sem nos aperceber, obviamente. Pronto, elas diferenciam-se e têm esta designação de PM10 ou PM2,5 consoante o seu tamanho, portanto, PM10 são partículas que têm menos do que 10 micra e PM2,5 contém menos do que 2,5 micra. Porquê é que isto é importante? É importante porque elas se vão depositar em zonas diferentes da nossa árvore respiratória. Enquanto que as maiores, o PM10, se depositará nas vias aéreas superiores, pronto, os PM2,5 ou inclusive as PM0,1 acabam por atingir zonas muito mais profundas das nossas vias respiratórias, inclusive estas PM0,1 podem mesmo passar do ar para o nosso sangue e espalharem-se pelo nosso corpo todo e gerando consequências de doença em outras zonas que não só propriamente os pulmões das pessoas. Obviamente que isto aqui é como vocês viram ali, já há legislação sobre isto, portanto, sobre limites que é aceitável as pessoas estarem expostas, limites que quando são ultrapassados são reconhecidamente nefastos para a saúde das pessoas. Portanto, há legislação para a qualidade do ar exterior, há legislação para a qualidade do ar interior. Pronto, o problema é que muitos de nós, por exemplo, nas nossas habitações, ninguém tem muita preocupação com isto. Portanto, provavelmente muitos de nós, nas nossas casas, poderemos estar expostos a algo que é nocivo sem nos apercebermos disto, porque não fazemos medições da qualidade do ar das nossas casas, pronto, mas exigimos muitas vezes ao Estado ou às entidades que tenham este tipo de regulação. Portanto, aqui esta sessão também tem um bocadinho este efeito, um bocadinho que eu acho que é educativo, de nós próprios nos preocuparmos connosco mesmos e não esperarmos que sejam sempre os outros a cuidar de nós. Portanto, obviamente que nos edifícios públicos, nas escolas, que é uma área que nós fazemos muita investigação, é importante que as autoridades de saúde se preocupem se a qualidade do ar dentro de uma escola, dentro de uma infantária é boa, mas nós, em nossa casa, também temos este dever de nos preocupar se realmente estamos expostos a coisas que nos podem ser agressivas ou não. Portanto, não vou perder aqui muito tempo a detalhar quais são as consequências em detalhe da fisiopatologia, quais são os mecanismos de doença. Gostava só que percebessem que a inalação destas partículas acaba por fazer mal aos nossos pulmões, ao nosso coração, uma série de estruturas aos rins, portanto, vários órgãos acabam por ser lesados pela exposição a estas partículas inaladas. Portanto, apesar de elas virem por via inalada, acabam por se espalhar por N zonas do nosso corpo e gerar doença em várias zonas do nosso corpo. Isto agora deixou de passar, não sei porquê. Pronto, e queria dizer que os incêndios, obviamente, que são uma fonte riquíssima de matéria particulada. Quando nós olhamos para este gráfico, e aqui a linha, basicamente, é a linha do que é aceitável nós estarmos expostos. Portanto, isto aqui é um estudo feito nos Estados Unidos, mas se fosse feito em Portugal, a conclusão seria a mesma. Percebemos que, independentemente de qual for o incêndio, é sempre ultrapassada o limite de que é aceitável as pessoas estarem expostas a esta matéria particulada. Portanto, todas as pessoas que estejam numa zona de incêndio, necessariamente vão estar expostas a esta matéria particulada e, obviamente, vão ter um problema de saúde, como vamos ver mais à frente, inerente a esta mesma exposição. Portanto, como o Mário dizia bem, para além daquela consequência da paisagem e daquela consequência de nós vermos os nossos bens a serem perdidos, também há um dano em saúde das pessoas que estão expostas àquela matéria particular.
Pronto, obviamente que esta exposição depende de diversos fatores e quem já assistiu a um incêndio percebe isso. Obviamente que a quantidade de fumo depende de muitos fatores, depende da direção do vento, depende do tipo de madeira que está a ser queimada ou do tipo de vegetação que está a ser queimada. Portanto, não há, a consequência muitas vezes não é assim tão linear porque depende de muitos outros fatores. Depende da temperatura do ar naquela altura, da quantidade de umidade. Portanto, há uma série de fatores que acabam por contribuir para haver incêndios que sejam mais nefastos e outros menos nefastos. Portanto, mas todos eles, como viram por aquele gráfico, todos eles acabam por ser sempre nefastos e provocar exposições às pessoas que são agressivas. Pronto. Em termos de fisiopatologia, o que acaba por acontecer nos pulmões destas pessoas é que os pulmões acabam por ficar inflamados, portanto há uma resposta inflamatória, como se nós tivéssemos uma ferida dentro do pulmão, que acaba por ser consequência dessa mesma exposição e resposta à inalação daquelas mesmas partículas. Pronto. Qual é o impacto que isto gera na saúde das pessoas? É um impacto que muitas vezes é difícil de medir. Nós, quando fazemos investigação médica, temos muitas dificuldades em conseguir medir muitas coisas. Por exemplo, com incêndio, o que é fácil de medir? É fácil de medir as pessoas que morrem, não é? Porque podemos ir aos registros dos hospitais e ver quantas pessoas é que morreram a seguir, podemos ver quantas pessoas é que ficaram internadas, podemos ver quantas pessoas é que foram ao serviço de urgência, podemos ver uma série de fatores e esses fatores são bem fáceis de medir e inclusive estão medidos associados aos incêndios e está demonstrado que imediatamente a um incêndio o número de mortes aumenta, o número de idas ao serviço de urgência aumenta, mas há todo um impacto que nós acabamos por muitas vezes ter dificuldade em medir, que também é um impacto em termos de saúde pública, que é a quantidade de pessoas que têm sintomas associados àquela exposição e que muitas vezes nós não conseguimos medir corretamente. Portanto, até esta parte de até que ponto, qual é a magnitude de um incêndio, em termos de impacto na saúde, é difícil de medir. O que é mais fácil de medir são, obviamente, as mortes e os internamentos associados a esse mesmo incêndio. O que é que está demonstrado e é comprovado, não é especulação se tem repercussão ou não. Nós sabemos que após um incêndio a taxa de mortalidade aumenta e aqui a evidência, portanto a medicina hoje em dia é muito por níveis de evidência, há coisas que se podem dizer com um nível de evidência forte, ou seja, há muitos argumentos a favor daquela frase e para este aumento da mortalidade há muitos argumentos a favor de se poder dizer que depois do incêndio a taxa de mortalidade aumenta e aumenta por mortes respiratórias, aumenta por mortes cardiovasculares, está bem? E depois há uma série de doenças que acabam por ter agravamento associados a esse mesmo incêndio, como é o caso da asma, da DPOC, que são doenças pulmonares bastante frequentes na nossa população. Pronto. E depois há outras doenças que parecem também estar associadas à exposição a um incêndio, embora a evidência seja menos conclusiva, como a hipertensão, a insuficiência cardíaca, portanto, problemas noutros aparelhos que não só propriamente o aparelho respiratório. Agora, a ideia de que depois de um incêndio a taxa de mortalidade aumenta é algo que nós temos bem presente e que está completamente demonstrado. A outra noção que nós temos que ter é, estamos a falar de pessoas, digamos que não profissionais dos incêndios, mas existem pessoas que são profissionais dos incêndios, existem pessoas que são bombeiros e que estão diariamente expostas, ou com muito mais frequência expostas a um incêndio. E também há estudos feitos com populações de bombeiros, não são muitos, há aqui uma grande lacuna de conhecimento. Pronto, a pouca evidência que existe, eu tentei resumi-la aqui. Portanto, nós sabemos que os bombeiros, por cada dia que passam expostos a um incêndio, a sua função pulmonar, a sua capacidade pulmonar vai-se perdendo. Portanto, cada dia que estão expostos há um efeito cumulativo dessa mesma exposição. Pronto, sabemos que são pessoas que têm muito frequentemente sintomas respiratórios, sintomas oculares, obviamente que são consequência daquela exposição e quem esteve já perto de um incêndio percebe que fica com os olhos irritados, com tosse, com dores de cabeça, portanto que são consequências daquela mesma exposição. Portanto, são pessoas que necessariamente muitas vezes têm mais hipertensão e são pessoas que também têm isto aqui é uma parte também muitas vezes negligenciada, muitos sintomas neuropsicológicos, maior taxa de depressão, de ansiedade, que também muitas vezes estiveram expostos a situações limite, que também acabam por condicionar este mesmo problema de saúde. Portanto, claramente que os incêndios são algo que nós nos devemos preocupar do ponto de vista de saúde pública, porque têm um impacto muito grande nas pessoas e isto é particularmente verdade em concelhos muito atingidos, como é o concelho de Mação. Pronto. A segunda pergunta é, e no dia-a-dia, portanto, no ar que nós respiramos fora dos incêndios e nas nossas casas, será que isto também é importante ou não? Pronto. Nós sabemos que a qualidade do ar é algo com o qual nós nos devemos preocupar, é algo que não é muito estanque, que depende de uma série de fatores, como seja, por exemplo, a industrialização de um país. Obviamente, países mais industrializados
terão necessariamente uma pior qualidade do ar, porque a indústria acaba por ser um forte emissor de poluentes. Pronto, as cidades também acabam por ser um forte emissor de poluentes. Pronto, os transportes também acabam por ser um forte produtor de poluentes. Pronto, a agricultura e a pecuária também acabam por ser outro forte emissor de poluentes. Obviamente aqui estamos a falar de agricultura e de pecuária de uma forma intensiva, se calhar não será aquela que acontecerá aqui no Conselho de Mação, mas de uma forma intensiva. Portanto, e depois da interação de todos estes fatores acaba por se gerar um ar que todos nós respiramos, que pode ser melhor ou pior e com o qual nós nos devemos preocupar cada vez mais e que muitas vezes fica esquecido. Isto é uma realidade bem verdade. Pronto, felizmente que já existe legislação sobre isto, portanto, porque até há alguns anos atrás havia pouca legislação. Hoje em dia já existe legislação. Podemos depois questionar se ela é implementada. E isto em Portugal é muito verdade, nós temos leis para tudo. Depois muitas vezes não fiscalizamos se elas são implementadas ou não. Aqui na qualidade do ar também é verdade. Portanto, estes níveis de poluentes que são autorizados na União Europeia estão padronizados. Obviamente que isto são limites que são estabelecidos de acordo com a evidência que existe naquele momento. Por isso é que é importante que nós, profissionais de saúde, continuemos a fazer estudos para perceber se realmente estes limites são aceitáveis ou não, e tem havido uma tendência para que estes limites sejam cada vez mais baixos, porque sabemos que mesmo estes valores, se calhar, podem ser agressivos, e é por isso que as recomendações da Organização Mundial de Saúde, eu não vou estar aqui a detalhar, mas as recomendações da Organização Mundial de Saúde já são mais baixas, inclusive, do que a própria legislação. Portanto, se calhar daqui a alguns anos, a legislação ainda vai ser mais restritiva sobre qual é o limite ao qual nós devemos estar expostos. Portanto, não existem estes limites na lei para muitos dos poluentes que nós estamos expostos, porque não há dados suficientes para dar essa recomendação. Pronto, para os mais importantes estão aqui, portanto, como é o caso do dióxido de azoto, portanto, do ozono, da matéria particulada, do dióxido sulfúrico, portanto, são poluentes para os quais os valores de limite já estão muito bem definidos. Pronto, os limites estão bem definidos, mas depois quando nós vamos olhar para os dados, isto aqui, pronto, eu peço desculpa, e também muitos dos dados que eu uso são com gráficos em inglês, eu peço desculpa, mas a ciência é muito em inglês hoje em dia, portanto é difícil não usar tabelas ou figuras em inglês. Pronto, isto aqui são valores percentuais, portanto isto no fundo é a percentagem de pessoas que está expostas acima do limite que é recomendado. Portanto, e se olharmos, por exemplo, para as recomendações da Organização Mundial de Saúde, vemos que na Europa, isto aqui são dados europeus, por exemplo, para a matéria particulada, 90% das pessoas estão expostas acima do limite que é aceitável. Portanto, apesar de nós termos limites e termos recomendações, as pessoas continuam a estar expostas, muitas vezes, acima do limite que é aceitável e que nós sabemos que é aceitável. Portanto, isto é algo que nos deve, obviamente, preocupar. Pronto. Seja qual for o poluente, há alguns para os quais podemos estar melhor, mas seja qual for a recomendação, percebemos que muitas pessoas estão expostas a níveis acima do que é recomendado. Pronto. Felizmente, em Portugal, isto aqui nós não temos só coisas más, também temos coisas boas, e a qualidade do ar em Portugal, felizmente, é uma coisa que é boa. Podemos discutir porque é que é boa, e se calhar é boa porque nós também não temos uma indústria assim tão forte, é verdade. Portanto, se calhar, o facto de nós só termos praticamente serviço ou termos uma indústria muito fraca, se calhar aqui temos a parte boa de não termos isso, que é termos uma qualidade do ar que é relativamente aceitável. Portanto, os números, os dias a verde são muito grandes e assistimos, se repararem, a uma melhoria. Ao longo dos anos fomos melhorando, a qualidade do ar foi melhorando ao longo do tempo, até que em 2017 temos um nível de qualidade, portanto, o número de dias que temos uma qualidade do ar fraca ou má já não é assim tão grande. Portanto, temos vindo a assistir a uma melhoria. Estou a falar do ar no exterior das habitações, obviamente. Pronto. Também aqui na região centro há medições da qualidade do ar. Pronto. Os centros de medição não são muitos e por isso é que muitas vezes estas medições da qualidade do ar são muito discutíveis, porque nós usamos isto por amostragem. Portanto, o que está escrito no decreto-lei como sendo o centro de medição, que é indicativo aqui do Conselho de Medição, está situado no fundão, portanto percebam a distância e percebam que se calhar não é assim tão representativo, mas é o que a lei contempla como sendo representativo aqui do Conselho de Medição. Portanto, eu vou-vos apresentar aqui os dados da qualidade do ar aqui desta estação de medição, que será eventualmente representativa do Conselho de Medição ou não, mas dará uma ideia. Portanto, percebemos que no panorama do país, aqui a qualidade do ar no centro interior, pronto, será das zonas que terá uma medição da qualidade do ar melhor. Pronto, se olharmos, percebemos que as zonas que estão pior, obviamente, são zonas ou de maior densidade urbanística
ou zonas com uma produção industrial mais intensa e, portanto, aqui no centro interior a qualidade do ar é das zonas que têm uma qualidade melhor do ar. Pronto. Mas apesar disso, apesar de ser uma zona que tem uma qualidade do ar relativamente boa, quando olhamos para aqui, para aquele poluente que eu falava da matéria particulada, em 2017, isto aqui é engraçado ver a repercussão, percebemos que há aqui uma série de dias que estamos acima do valor limite e se repararmos e se lembrarem das datas dos incêndios, vão perceber que as datas dos incêndios coincidem com estes dias aqui que estamos acima da linha vermelha. Portanto, isto é a prova de que a nuvem se propagou e propagou-se até, inclusive, até ao fundão e percebemos que os níveis, aqui naqueles meses de verão dos incêndios, houve aqui vários dias em que os níveis estiveram acima do limite que era aceitável. Portanto, isto é verdade para o PM10, também é verdade para o PM2,5, portanto, para as partículas mais pequenas ainda, em que também houve aqui vários dias em que estivemos acima do limite que era recomendável ou que era aceitável de estarmos expostos a esta matéria particulada. Pronto, isto em relação ao ar auditório. O problema é que nós não vivemos na rua e cada vez vivemos menos na rua. Portanto, isto também é um dado estatístico, se calhar para alguns de vós isto pode não ser verdade, mas para a grande maioria das pessoas é verdade. Nós passamos muito mais tempo dentro de casa do que fora de casa. Portanto, são números genéricos, portanto 80 a 90% do tempo das pessoas é passado dentro de um edifício e não fora do edifício. Portanto, se calhar pode ser um pouco paradoxal nós estarmos preocupados com a qualidade do ar exterior se nós passamos 90% do tempo dentro de habitações. Obviamente que isto é importante, porquê? Porque a qualidade do ar exterior não deixa de influenciar, portanto, nós acabamos por ter entrada de ar aqui dentro do edifício que vem do exterior, portanto, obviamente que quanto pior for a qualidade do ar lá fora, pior vai ser a qualidade do ar aqui dentro do edifício. Mas nós também temos que nos preocupar com as fontes poluentes que existem dentro dos edifícios, porque os edifícios também geram poluição e vou tentar mostrar mais à frente onde é que nós temos fontes de poluição dentro da nossa própria casa. Pronto. Obviamente que a qualidade do ar interior da nossa casa depende de uma série de fatores. Pronto, que fatores são esses? Portanto, as fontes exteriores, obviamente, quanto pior for a qualidade do ar lá fora, portanto, mais fábricas, mais carros, pior vai ser a qualidade do ar dentro dos edifícios. Dependemos, obviamente, das fontes interiores, portanto, da taxa de ocupação dos edifícios, do tipo de materiais que são usados na construção dos edifícios e dependemos de uma coisa muito importante e que nós muitas vezes nos esquecemos, que é da qualidade da ventilação dos edifícios. Isto é tão mais verdade quanto mais nós fomos evoluídos em termos civilizacionais. Se nós nos lembrarmos nas casas dos nossos avós, eram casas em que a entrada de ar era feita livremente, os caixilhos das janelas não isolavam nada, portanto, a renovação do ar dentro de uma casa antiga era uma coisa que era permanente. Hoje em dia, a renovação do ar dentro de uma casa moderna é 4 vezes menor do que a renovação do ar dentro de uma casa moderna. Portanto, tudo o que nós façamos de mal dentro de uma casa acaba por ficar muito mais retido dentro do próprio edifício, porque nós não renovamos muitas vezes a qualidade do ar. E não renovamos. Isto é tão mais verdade quanto maior for o desconforto térmico. E, portanto, em zonas, por exemplo, de muita amplitude térmica, que é o caso do Concelho de Mação, por exemplo, em que no inverno faz muito frio, poucas pessoas são aquelas que se preocupam em abrir uma janela ou abrir uma porta para renovar a qualidade do ar. Porquê? Porque estão preocupadas com o conforto térmico e acabam por manter as casas ainda mais fechadas. Se pensarmos que tem uma lareira lá dentro, que tem uma série de coisas lá dentro, percebemos que muitos dos poluentes que nós produzimos acabam por ser cumulativamente deixados dentro daquela casa e, portanto, nós vamos estar expostos a coisas que se calhar nem às vezes imaginamos que possam ser possíveis. Pronto, que fontes emissoras de poluição é que nós temos muitas vezes dentro da nossa casa? Temos várias. Outra moda frequente é, por exemplo, a moda das garagens. Ter a garagem dentro de casa. É uma coisa que é muito frequente. E é um erro. É um erro porque se vocês deixarem o carro dentro da vossa habitação e o carro e o ar da garagem tiver comunicação com a vossa casa, mesmo depois do carro estar desligado, ele continua a emitir vapores e continua a emitir dióxido de carbono e monóxido de carbono, que acaba por invadir a vossa habitação e acaba por piorar a qualidade do ar dentro da casa. Portanto, esta moda de ter as garagens, por exemplo, dentro da própria casa, com comunicação para a casa, é algo que tem que ser feito com algum cuidado. O outro poluente que muitas vezes nos esquecemos é, todos nós gostamos de ter uma lareira, ou muitos de nós gostamos de ter uma lareira para aquecer a casa, obviamente, ou pronto, algumas pessoas até para cozinhar, pronto, mas essa lareira não deixa de ser um micro-incêndio dentro da nossa própria casa, não é? Portanto, aquilo também será uma fonte de poluentes dentro da própria casa. Depois, a cozinha, portanto, o fogão, portanto, tudo aquilo que nós usamos para cozinhar também acaba por ser uma fonte de poluentes da própria casa. Depois, o tipo de materiais
que nós usamos no nosso dia-a-dia. Estava a olhar para esta sala, por exemplo, para este edifício. Portanto, quando ele foi inaugurado, isto aqui tem muitas madeiras, por exemplo, isto foi envernizado, este chão foi envernizado, as paredes foram envernizadas. Portanto, os vernizes acabam por emitir compostos voláteis que depois vão volatilizando, sobretudo quando as casas e os edifícios são novos, que depois nós vamos inalar quando vimos que para dentro de uma casa. Por exemplo, este edifício, não sei há quanto tempo é que ele foi inaugurado, mas no início era muito mais poluente para as pessoas que estavam aqui dentro do que hoje em dia é, porque isto acabou por ir sendo volatilizado e acaba por se perder. Mas, por exemplo, é uma coisa que muitas vezes nós não temos a noção. Achamos sempre que casas mais novas são necessariamente melhores do ponto de vista ambiental do que casas mais antigas. E às vezes não é verdade, sobretudo com esta questão dos vernizes e dos compostos orgânicos voláteis que acabamos por inalar numa casa nova, e todos nós temos esta experiência quando andamos a envernizar ou a pintar uma parede e continuamos a sentir aquele cheiro que acaba por, que é naquela fase mais inicial, que é mesmo muito intensa, e nessa fase nós sentimos, mas aquilo acaba por continuar ali meses ou até anos a ser volatilizado e nós estamos permanentemente a inalar aquilo, e isso está demonstrado que tem efeitos nefastos também para o pulmão. Pronto, e depois há outros poluentes que nós temos dentro da nossa casa. Obviamente os animais também podemos discutir se a própria exposição aos animais também pode ser nefasta ou não, mas pronto, queria que ficassem com a ideia que obviamente que uma casa é algo, ou uma casa ou um edifício público acaba por ter também uma série de fontes poluentes que não só o ar exterior. Pronto. Este slide é um slide que mostra, no fundo, que nós temos diversos poluentes dentro de uma casa, emitidos pela própria habitação, mas se repararem, muitos deles são emitidos pela combustão e pela queima de coisas dentro da própria casa, sejam eles, e isto é verdade, uma lareira, e depois já vou falar sobre as lareiras mais à frente, porque acho que é uma coisa que é muito importante aqui no Conselho de Mação, porque todas as pessoas aqui praticamente têm uma lareira em casa. Pronto, a combustão, por exemplo, de tabaco, e só para terem uma noção, se vocês estiverem dentro de uma habitação com 12 metros quadrados, que será o tamanho médio de um quarto, da maior parte dos quartos hoje em dia, das habitações, se durante 10 minutos 4 pessoas estiverem a fumar lá dentro, 4 cigarros, as pessoas já estão expostas a níveis de poluição que são acima daquilo que é recomendado. Portanto, é muito fácil e com hábitos muito normais do dia-a-dia das pessoas, as pessoas estarem expostas a coisas de risco. Numa sala, pessoas estarem a fumar dentro de uma sala de uma casa é muitíssimo frequente e é algo que é nocivo para as vias aéreas dessa pessoa. Portanto, claramente que aqui a parte da combustão é algo com a qual nós nos devemos preocupar, porque é fonte de imensos poluentes que nós temos no nosso dia-a-dia. Pronto, esta imagem eu trouxe para ilustrar um bocadinho o paradoxo de uma casa antiga, que é, as casas antigas tinham lareiras abertas, necessariamente, mas por outro lado, se vocês repararem, tinham uma renovação da qualidade do ar que gerava um mau conforto térmico, porque as pessoas tinham bastante frio lá dentro porque entrava muito ar frio, mas por outro lado tinha um efeito benéfico, renovava muito mais rapidamente o ar dentro daquela habitação. E nós hoje em dia as nossas casas já não são assim, mas nós muitas vezes, infelizmente, mantemos lá a lareira aberta. E eu vou falar a seguir sobre a lareira aberta. A lareira aberta é um erro, pode ser muito agradável do ponto de vista visual, do ponto de vista do conforto, de sentir mais diretamente o calor da chama, mas do ponto de vista respiratório e do ponto de vista da saúde é muitíssimo nefasto para o nosso dia-a-dia. Pronto. Outro dos erros, e eu também trouxe este slide porque muitas das pessoas também ainda acabam por utilizar o cozinhar com fogo, diretamente, tendo uma lareira aberta e cozinhar com fogo. Portanto, isso também é uma fonte de poluentes, muitas vezes, que nós acabamos por ter. Se calhar não será assim tão nefasto quando fazemos isto esporadicamente, uma vez por ano ou uma vez por mês, mas se for um hábito do dia-a-dia, torna-se bastante nefasto. Este gráfico mostra que, quando nós temos uma lareira aberta, quando nós cozinhamos de uma forma aberta, sem ter nenhum tipo de proteção, ao fim de pouco tempo, daqui quase uma hora, basta uma hora com a fogueira ligada para estarmos expostos a poluição nefasta, basta nós pormos este tipo de utensílios que acabam por limitar a emanação de gases dentro daquela fogueira, para que depois seja preciso muito mais tempo para estar expostos a esta mesma poluição. Portanto, este tipo de dados são dados muito usados em países em desenvolvimento, na Índia, na China, em que ainda há muita pobreza e que as pessoas ainda cozinham de uma forma muito artesanal, e é para ilustrar que às vezes com coisas muito simples, como ter este utensílio aqui, faz com que a saúde das pessoas melhore muitíssimo. E, portanto, para ilustrar que nós, às vezes, mesmo dentro da nossa própria habitação, com pequenos gestos, nós podemos fazer grandes modificações para melhor. Pronto.
Porquê que é difícil nós sabermos a consequência da exposição? Porquê que é difícil nós sabermos a repercussão na saúde? Vocês pensem no vosso dia-a-dia. É difícil eu conseguir dizer que necessariamente é por vocês terem estado dentro desta sala, em que a qualidade do ar, vamos supor, espero que não seja, que em que a qualidade do ar é má, que isso vai trazer alguma repercussão em saúde. Porquê? Porque vocês vão sair daqui e vão para a vossa casa. E na vossa casa vão estar expostos a outra qualidade do ar diferente. Portanto, é difícil, do ponto de vista estatístico, eu conseguir provar que vocês têm doença pela exposição aqui e não em outros sítios. Portanto, este tipo de estudos que nós fazemos muitas vezes lá na faculdade obrigam a que nós coloquemos monitores em cada uma. Eu tinha que colocar um monitor em cada um de vocês e tinha que vos deixar reproduzir o vosso dia-a-dia e depois tinha que congregar os dados da vossa exposição ao longo do dia para depois conseguir tirar relações sobre qual é que foi a exposição que vos causou ou não a doença. Portanto, isto mesmo do ponto de vista de investigação científica é muito difícil porque obriga a recursos muito dispendiosos, muitas vezes, e a uma logística muito pesada. E, portanto, e por cima, este tipo de coisas obriga a que nós monitorizemos muitas pessoas ao mesmo tempo para conseguirmos tirar alguma relação. Portanto, é muito difícil porque é muito complexo. As pessoas estão expostas a N coisas diferentes que tornam muitas vezes difícil fazer investigação nesta área. Portanto, e esta investigação, muitas vezes, parte de muito atrás no tempo. Isto também está demonstrado. Mesmo in utero, crianças expostas, ou filhos de mães expostas in utero à poluição, têm pulmões menos desenvolvidos, têm uma repercussão depois no futuro. Crianças expostas à poluição, e vou mostrar isso mais à frente, crianças expostas à poluição têm pulmões que não crescem como é suposto crescer. Portanto, não só nós, quando estamos expostos à poluição, vamos degradando a nossa função pulmonar, como nas fases em que era suposto nós irmos crescendo e melhorando a nossa saúde, digamos assim, mesmo nessa fase isso tem repercussão. Pronto. A poluição, obviamente, que depende de uma série de fatores, portanto, depende, obviamente, da fonte poluente, depende do tipo de emissões que é feita a partir dessa fonte poluente, da concentração a que nós estamos expostos, do tipo de exposição, da dose, até chegarmos ao efeito da doença propriamente dito. Pronto. A outra pergunta a seguir é, até que ponto é que é importante, por exemplo, a exposição dentro da nossa casa? Qual é a contribuição da matéria particulada de cada uma destas fontes? Portanto, quando nós olhamos para os diversos países, percebemos que a contribuição das diversas coisas é diferente. Portanto, por exemplo, vamos pegar aqui num exemplo qualquer em concreto, por exemplo, nos Estados Unidos, percebemos que, por exemplo, para eles os transportes são uma fonte muito importante de poluentes, a combustão doméstica também será uma fonte muito importante de poluentes, falando aqui da matéria particulada, pronto, e as fontes naturais serão uma fonte residual. Em Portugal nós não sabemos muito bem a contribuição, por exemplo, da exposição da poluição que é produzida dentro das nossas casas para esta matéria particulada. Estimamos que a quantidade de matéria particulada que é produzida dentro da nossa casa, à qual nós estamos expostas, é na ordem dos 30%. Portanto, 30% desta matéria particulada que é nociva para nós é produzida dentro da nossa própria casa. Portanto, a somar, obviamente, à que vem do exterior e de outras fontes. Portanto, a nossa casa é algo com a qual nós nos devemos preocupar bastante, porque é uma fonte muito importante também desta mesma matéria particulada. Pronto, este é um estudo engraçado, um estudo que já foi publicado em 2010, pronto, em que, por acaso, foi um médico do meu serviço que foi responsável por esta investigação, em que andaram em habitações em Portugal, de uma forma representativa, em várias freguesias do país, e perceberam que em 60% das habitações as pessoas estavam expostas a taxas nocivas de poluentes. Portanto, seja qual for o poluente. Os que as pessoas mais estavam expostas era então a matéria particulada e os compostos orgânicos voláteis, que são os tais compostos que são emanados pelas tintas e pelos vernizes. Portanto, eram as principais fontes de poluentes dentro das habitações. Mas, como veem, grande parte de nós, portanto, isto também seria representativo eventualmente das nossas próprias casas, mais de metade das pessoas que estão nesta sala estão expostas a quantidades nocivas de poluentes, portanto, mesmo dentro das nossas próprias habitações. Até que ponto é que isto é importante para a mortalidade? Se eu vos dissesse à partida, antes de mostrar este gráfico, se cá vocês não acreditavam nisso, o que é mais importante para a saúde das pessoas em termos de mortalidade? É o tabaco ou é a poluição? Acho que se calhar grande parte de vocês ia responder o tabaco, mas não é isso que os dados mostram. Em termos de mortalidade, a poluição ainda mata muito mais do que o tabaco, por exemplo.
que é algo que se calhar nós não tínhamos noção à partida, mata muito mais do que outras doenças que nós se calhar damos muito mais importância, como por exemplo a sida, a malária, a tuberculose, os acidentes de viação. Portanto, só olhamos para a taxa de mortalidade, percebemos que a poluição suplanta tudo isto. Isto cá pode não ser verdade em Portugal, porque nós, como eu mostrei há bocadinho, tínhamos uma qualidade do ar até relativamente boa, mas no mundo inteiro isto é claramente um problema, e um problema crescente, e é por isso que nós vemos, por exemplo, países como a China a limitarem o tráfego dentro das cidades. Portanto, é uma preocupação iminente para todos nós. A outra noção, que também acho que é importante aqui no Conselho de Mação, é que as pessoas não têm todas a mesma vulnerabilidade. E quem são, obviamente, os mais vulneráveis? São os extremos etários, como este gráfico mostra. Portanto, as pessoas mais vulneráveis a esta mesma poluição serão, obviamente, as crianças e depois os idosos. E, portanto, e se pensarmos numa população envelhecida, como infelizmente é o caso também da população de um concelho como é o Conselho de Mação, obviamente que isto ainda ganha mais relevância. Isto é verdade para o Conselho de Mação e é verdade para Portugal em geral. Portanto, nós estamos um país que tendencialmente estamos a envelhecer de uma forma drástica e preocupante, e é algo que muitas vezes nós não assistimos, que haja grande preocupação das entidades políticas para gerarem políticas que gerem taxas de natalidade superiores, e isto vai ser um flagelo iminente na população, em que não há uma renovação da população. E nós não sei muito bem qual é a expectativa de quem governa este país, mas quando nós olhamos e quando nós vemos políticos a dizer que a segurança social está assegurada, é pura demagogia. Se nós pensarmos que em 1980 havia 8 pessoas a descontar para cada aposentado, neste momento há 4, portanto há metade, se calhar daqui a 10 anos vai ser um rácio de 1 para 1, portanto cada pessoa que trabalha tem que descontar o suficiente para pagar, no fundo, a reforma de outra pessoa. Portanto, vamos perceber claramente que é demagogo nós estarmos a dizer que o futuro, em termos sociais, está assegurado quando nós não temos uma taxa de natalidade que vá, no fundo, sustentar uma civilização iminente. Portanto, é algo que as pessoas têm, que acho que nós, enquanto comunidade, não temos noção, mas é, se calhar, o principal problema e o problema mais grave que Portugal enfrenta neste momento é não ter taxa de natalidade. É uma coisa dramática. Pronto, isto foi só aqui uma à parte, mas é uma parte que me preocupa também. Pronto. Esta parte, até que ponto é que a poluição é importante para a perda de função pulmonar? É verdade nos adultos, mas também é verdade nas crianças. As crianças expostas à poluição não vão ter pulmões que crescem convenientemente, e depois, obviamente, que se continuarem com essa exposição, também vai haver um declínio mais rápido dessa mesma função pulmonar. Pronto, este slide é um slide que eu não quero que leiam, obviamente, em detalhe, quero que percebam que, seja qual for o órgão do nosso corpo, seja qual for a doença que vocês possam estar a pensar, há evidência de que a poluição possa contribuir para N doenças, e há evidência para dizer isso, seja depressão, demência, problemas cardíacos, problemas renais. Portanto, a poluição está demonstrado que tem consequência numa série de órgãos do nosso corpo, sendo que, obviamente, que os pulmões serão aqueles mais afetados, porque, eminentemente, são aqueles que têm maior contacto com o ar, não é? Obviamente. Mas há repercussão, seja qual for o órgão do nosso corpo, ele acaba por ser sempre atingido pela poluição. Pronto. Este gráfico é um gráfico que eu trouxe para ilustrar uma coisa também que eu acho que é relevante, que é até que ponto é que o risco aumenta. Pronto, se calhar vocês não estão muito habituados a este tipo de terminologia, pronto, mas isto do risco relativo é até que ponto é que o risco aumenta. Pronto, e quando o risco é 2, o que isto quer dizer é que o risco é 2 vezes superior ao que era esperado se não tivesse este mesmo comportamento. E percebam que, por exemplo, aqui para a matéria particulada, quando estamos acima do limite que é aceitável, dos 50 microgramas por metro cúbico, percebemos que o risco é quase 50% ou 100% superior ao abaixo dessa mesma exposição. Portanto, não estamos a falar de aumentar um bocadinho o risco, estamos a falar de duplicar o risco, de triplicar o risco, portanto, estamos a falar de riscos muito marcados, não estamos a falar de vamos ter mais 10% de probabilidade de ter aquela doença. Não, estamos a falar do dobro de probabilidade de ter aquela doença, ou o triplo da probabilidade de ter aquela doença. Neste caso é ter infecções respiratórias, mas isto é verdade para ter cancro do pulmão, por exemplo, o risco duplica quando estamos acima deste limite. É verdade para ter outra doença também muito frequente, que é a DPOC, que é uma doença que se atribui muito às pessoas que são fumadoras, mas também nas pessoas que estão expostas à poluição, o risco também aumenta muito. Portanto, estamos a falar de um aumento de risco de doença muitíssimo elevado. Pronto, já estou quase a terminar.
Pronto, a pergunta a seguir, se calhar aquela que é mais importante, é o que é que nós podemos fazer para nos proteger? Pronto, pegando na questão dos incêndios e na questão do lenço ou da máscara, pronto, a máscara é uma questão muito controversa. Pronto, até que ponto é que a máscara é boa ou a máscara é má? E o resumo dos dados é, se a máscara for boa, é bom usar máscara, mas se a máscara for má, ainda é pior usar a máscara. É esta mais ou menos a evidência. Pronto. Que máscaras é que são boas? São máscaras que tenham um filtro de partículas que consiga, no fundo, eliminar esta mesma matéria particulada e estes mesmos poluentes que são inalados por todos nós. Portanto, a máscara que nós muitas vezes vemos as pessoas na televisão, ou que se calhar as máscaras que muitas vezes nós temos em casa, não têm este tipo de filtros e acabam ainda por condicionar uma coisa que é mais nefasta, que é, no fundo, estrangular a nossa inalação e ainda acabam por prejudicar mais. Portanto, exceto se vocês tiverem uma máscara destas que tem um filtro de partículas, portanto, e se forem um fabricante de máscaras ou uma loja que peçam este tipo de máscaras com um filtro de partículas, é bom terem este tipo de máscaras, porque protege, obviamente, numa situação de incêndio que esperamos que não aconteça, mas, honestamente, eu duvido que não volte a acontecer no Conselho de Mação, e depois vou mostrar isto mais à frente para tentar ilustrar porque é que eu acho que isto vai voltar a acontecer. Exceto se tiverem este tipo de máscaras, acaba por não ser benéfico. Sobretudo se vocês tiverem problemas respiratórios, o próprio sufoco, vou usar aqui a palavra mais do diário, o próprio sufoco que a máscara acaba por condicionar, acaba por ser ainda pior. Portanto, quais são as recomendações para as quais nós nos devemos proteger, sobretudo pessoas mais frágeis? Ficar dentro das habitações, obviamente, é a recomendação. Tentar isolar ao máximo a casa, isolar a casa, obviamente, pressupõe fechar as janelas, fechar as portas, portanto, limitar a entrada do ar de fora da habitação para dentro da habitação. Tentar reduzir a atividade, ou seja, tentar ir à rua o mínimo número de vezes possíveis, obviamente para que a exposição não seja assim tão grande. Portanto, mas fora isso, há muito pouco que nós possamos fazer, exceto estas medidas mais comportamentais, de evitar estar expostos no exterior e tentar, no fundo, fechar a nossa casa. Portanto, se andarem na rua e se tentarem ir para zonas perto do incêndio, usar máscara sim, mas uma máscara boa, porque não usar uma máscara boa é ainda pior do que não usar nada. Portanto, mais vale não usar nada exceto se tiverem uma máscara apropriada. Portanto, isto em relação aos incêndios. Pronto. Outra coisa que podem fazer, mas isto aqui já é mais difícil de ter, até porque nós nunca sabemos quando é que vai haver um incêndio. Pronto, países mais desenvolvidos, o próprio país garante às pessoas, numa zona de incêndio, dar isto às pessoas para que elas estejam menos expostas, é ter filtros de ar que as pessoas colocam dentro da habitação e que vai filtrar estas mesmas partículas. Portanto, tem que ser filtros, aparelhos de filtragem do ar que tenham estes filtros EPA, pronto, que obviamente que nós podemos adquirir para a nossa habitação, não são assim tão dispendiosos, pronto, estamos a falar da ordem de 300, 400 euros, pronto, mas não deixam de ser dispendiosos, pronto, que se calhar acabamos por não os utilizar muitas vezes, pronto, mas podem ter esta utilidade de filtrar o ar, sobretudo se nós tivermos uma casa que tenha outras fontes de poluição que não propriamente só os incêndios, também aí, se calhar nessa situação pode ser útil. Pronto, mas numa situação de incêndio é a única coisa que podem fazer, para além destas medidas gerais, ter este filtro que acaba por eliminar as partículas que estão em suspensão no ar que vocês inalam. Há muito pouco que nós possamos fazer para além destes cuidados que eu já tinha dito. Pronto. Pegando agora nas nossas próprias casas, e o que é que nós podemos fazer dentro da nossa própria casa para estar menos expostos e para termos casas mais saudáveis, vamos falar assim. Pronto. A primeira coisa e um dos pilares é fazer intervenção nas fontes, ou seja, tentar eliminar as fontes de poluição que nós temos na nossa casa. Portanto, as lareiras serão claramente um deles. Portanto, o tipo de materiais que nós usamos nas nossas habitações, também tentar usar materiais que não tenham tantos compostos que são volatilizados, por exemplo, usar vernizes que tenham menos compostos orgânicos voláteis, portanto, vernizes de maior qualidade, tintas de melhor qualidade, que acabam por ser menos inaladas por nós. Pronto. Outro pilar da melhoria da nossa casa é melhorarmos a ventilação da nossa casa. Portanto, e melhorar a ventilação da nossa casa muitas vezes não pressupõe sequer utilizarmos ar-condicionados nem condutas de ar para melhorar a ventilação. Muitas vezes são coisas simples como abrir e fechar as janelas, portanto, renovar o ar dentro da nossa casa, que são hábitos que nós muitas vezes perdemos e que se calhar vamos para antigamente e que as pessoas tinham sempre o hábito de manhã de abrir as janelas, de abrir as portas, daquele hábito clássico de arejar as casas, que acho que é um hábito que as pessoas foram perdendo também por uma questão de segurança, muitas vezes, em que, por exemplo, numa cidade não é muitas vezes muito seguro deixar a casa aberta, ou uma janela aberta, ou uma porta aberta, porque a probabilidade de ser roubado é grande, mas é verdade que é um hábito que melhora muito a qualidade do ar dentro das habitações, porque há uma renovação do ar dentro daquela casa.
Pronto, e depois, obviamente, a gestão das atividades e a ocupação do espaço. Aqui estou a falar muito, por exemplo, não fumarmos dentro de casa. No caso das habitações, isto é menos verdade, mas também é verdade em algumas habitações, pessoas que vivem, muitas pessoas dentro da mesma casa e dentro da mesma divisão, e infelizmente isto é verdade, nós vemos divisões exíguas com muitíssimas pessoas a viver lá dentro. Isso obviamente também é nefasto. O próprio dióxido de carbono que é produzido pelas próprias pessoas também é nefasto. Isto ainda é mais verdade nos edifícios públicos, e quem tem filhos, e estou ali para olhar para crianças mais pequenas, até ali para a Túlia, que é professora, que nós olhamos para salas de aulas muitíssimo pequenas, muitas vezes com muitas crianças lá dentro, e isso é muito nefasto, muitas vezes para a saúde das próprias ocupantes daquela mesma habitação, porque as próprias crianças que estão lá dentro acabam por gerar também poluentes, acabam por gerar dióxido de carbono. É verdade também nos lares, que vemos quartos exíguos com muitas pessoas lá dentro. Portanto, isto é algo no qual nós nos devemos preocupar. É algo que também há legislação sobre o número de pessoas que podem estar dentro de um determinado espaço, mas muitas vezes não são cumpridos e, portanto, acabamos por ter números de pessoas acima do que era recomendado dentro das divisões. Pronto, como é que nós podemos melhorar a ventilação dentro de uma casa? Acaba por ser também o mais apropriado. Pronto, isto hoje em dia gera-nos outro problema, é que estes sistemas de ventilação mecânica muitas vezes obrigam a um gasto de energia, seja de energia elétrica, seja de energia... Portanto, também temos que viver entre este balanço entre a energia que gastamos para renovar o ar e o efeito de gerar essa mesma energia. Portanto, temos que viver aqui neste equilíbrio entre as duas coisas. Pronto, o que é que nós podemos instalar dentro de uma habitação para melhorar a qualidade do ar? Portanto, estas condutas mecânicas que existem dentro dos edifícios têm filtros, deverão ter filtros de partículas que limitam, no fundo, a quantidade de partículas que existem no ar que nós respiramos. Portanto, dentro das nossas casas é mais difícil, embora também haja estes filtros do ar, filtros portáteis, que nós podemos pôr dentro das habitações, que acabam por filtrar o ar que nós respiramos. Mas, se calhar, no nosso dia-a-dia nós temos coisas muito mais simples, como abrir uma janela, abrir uma porta e renovar o ar dentro daquela habitação. A outra questão é a questão das lareiras. Pronto, classicamente as pessoas têm lareiras abertas, em detrimento hoje em dia de lareiras mais modernas. Se nós olharmos para as taxas de poluentes, em quase todos os poluentes, ter uma lareira fechada com um recuperador de calor, muitas vezes as taxas de poluição que já daquela lareira vêm para valores na ordem de metade. Portanto, é recomendável que nós tenhamos cada vez menos lareiras abertas dentro de uma casa e passemos a ter lareiras fechadas. Obviamente que isto pressupõe um investimento inicial de comprar a própria lareira, obviamente, mas é algo que é bastante benéfico para a saúde das pessoas que estão dentro daquela habitação. Depois também podemos discutir o tipo de madeira que pomos dentro da lareira, também é um tema interessante, e podemos discutir quais é que são as madeiras mais ou menos poluentes. Pronto, felizmente o pinho acaba por ser uma das madeiras que acaba por ter taxas de emissão de poluentes melhores. Portanto, e se nós pudermos associar o pinho a uma lareira fechada, é algo que é benéfico. Portanto, o pinho acaba por ser uma das madeiras que tem menos efeitos poluentes, mas com uma medida muito simples, vocês podem melhorar muito a qualidade do ar da vossa habitação. Pronto, e agora vou projetar um vídeo, que é um vídeo que eu acho que é interessante, era o vídeo que eu falava há bocadinho sobre os incêndios em Mação. As chamas chegavam já ao lugar do Pereiro, às portas de Mação. Atrás do morro, os bombeiros não conseguiam dar conta do fogo que desde terça-feira lavrava em Castelo e em Santos. As duas aldeias continuavam cercadas pelas chamas, que depois de consumirem muitos hectares de pinhal, punham já em perigo as populações. Durante todo o dia passaram pelo Hospital de Mação vários sinistrados ligeiros, como esta moradora de Santos. E foi também aqui que receberam assistência médica os 18 habitantes da aldeia do Castelo, retirados de casa por um helicóptero da Força Aérea. E porque o hospital tem poucas camas e porque o fogo continuava a avançar, os que não tiveram a casa de um familiar ou amigo acabaram por passar a noite no lar de idosos da Misericórdia. Está aqui desde que horas? Olha, que não sei bem quanto que horas eram, mas devia ser aí umas 3 horas. Mais ou menos. A senhora chegou, levaram-na primeiro para o hospital? Vinha de helicóptero e fui para o hospital. Isso por volta de que horas? Olha, não sei bem, porque não trazia relógio, mas devia ser umas 3 horas ou 4 horas, não é? 3 e meia, 4 horas. Quando foram buscar a casa ao castelo, qual era a situação? O fogo estava muito perto de casa? Estava cercada, andava com uma mangueira
de roda da casa. O que a senhora trouxe consigo? Só trouxe isto todo. Não trouxe nada. E agora vai ficar por aqui? Pois, ficou o carro dos bombeiros. Me buscar, ainda não apareceu. Pensa voltar para casa ainda hoje? Se aquilo tivesse averiguado, eu ia para lá. O que a senhora sente neste momento? Tristeza. De ficar sem nada. Uma das 12 pessoas, entre as quais 5 crianças, passaram a noite fora de casa sem saberem sequer se ela ainda existia ou se já tinha sido levada pelo fogo. A situação dos incêndios, dos fogos florestais da continuação é crítica, é muito grave. Mesmo que são suficientes, nós, para dizer que tínhamos suficientes, tínhamos que ter uma viatura por cada casa a defender, ou por cada quilómetro quadrado a defender. E não temos. As viaturas praticamente estão esgotadas aqui na nossa zona operacional, vieram as que puderam vir, muitas delas estão em inóptico e operacionais, por não dizer, porque tem tido um trabalho excessivo desde praticamente maio. A única pergunta a que ninguém soube responder foi qual a dimensão do incêndio. Responderam-nos apenas: há fogo por todo o lado. Aprovado, mais de 20 corporações de bombeiros, quase 300 homens, em luta aberta com as chamas. E o Concelho de Mação, no distrito de Santarém, é apenas um caso entre muitos pelo país fora. Basta dizer que, para acorrerem aos incêndios, os bombeiros portugueses estão a fazer por dia 450 saídas dos quartéis. E mesmo assim, só este ano, há já 104 mil hectares de floresta em cinzas. É visível, não há tempo a perder. As autoridades o que é que querem dizer? Não temos um dia, nós estamos cercados por incêndio. Ali embaixo, já tem ainda. E a gente vai agora ali ao pé do escudo da ordem da igreja, está bem? Nesta, como em outras aldeias de Mação, há quem tenha de sair com a roupa que tem no corpo e há quem insista em ficar. Estou eu e o meu marido, portanto nós estamos ali numa casa. Não tem receio que as chamas cheguem aqui tão perto? Pelo menos estou tranquila. A verdade. Mas fumo não há. O grande problema aqui seria o fumo, intoxicação. O fogo anda abaixo, não vale a pena. Enquanto a coisa não progredir, não estou em perigo. Aqui em Casas da Ribeira há um lar de aldeia que pode esperar, mas outro está ameaçado. As ruas estão desertas, as casas vazias e cá embaixo prepara-se o combate. Isto é que igual a muitas partes que a gente serve aqui hoje, se é igual a parte que a gente serve aqui hoje, é tudo igual. Transforma-se e começa a fazer o projeto de fazer das aldeias. Exatamente. Está tudo disputado por todos os filhos. A preocupação por parte das autoridades, claro está, primeiro que tudo, é assegurar a vida destas pessoas, os pertences destas pessoas e acabar com o inferno das chamas. Um pouco por todo o concelho de Mação estão a ser evacuadas várias aldeias. Uma outra equipa de reportagem da RTP comprova isto mesmo.
A localidade de Castelo, também em Mação, está diabalada e não tem muito tempo. Não sabemos, se mais 1 hora, 2 horas, não sabemos, ou menos, não se sabe, não se sabe. Ou menos, pronto, a gente vai ver. E a pessoa precisa de alguma coisa à conta. Muito show. Também lá tem a Raquel e a Dina, ela para o telefone. Pois, vá. A gente vai ver buscar uns dos outros, vá. Até amanhã. Venha aqui com os meus colegas, levem a sua casa, está bem? Se a aula tiver, pode chamar-nos a mundo. Ninguém pode ficar para trás. Uma das 3 frentes que ameaçam Mação tem a aldeia do Castelo na rota. E ontem, lá do lar, eu estou contente de ver aqui isto verde, mas a gente ter as coisas, ter trabalho, e depois ver tudo destruído, dá choque, dá medo. E o que sobra precisa de água porque o calor abalou os campos, fez murchar as hortaliças. Ali o fruto com sede, tu já regaste lá uma coisa. Mas está ali uns feijões, tem umas vegetas, e se não arregam elas perdem. Aquilo agora tem que se dar água, porque está tudo joado. A minha mãe Caradão foi uma das aldeias evacuadas em Mação. Assistimos pessoas para enfrentar o fogo. Agora que o fumo desapareceu, é hora de olhar para os estragos. Nós perdemos tudo que tínhamos. Olival, Pinhal, eucaliptais, foi tudo. Foi as videiras, foi tudo ardido. Prejuízos aqui e em Degolados, o fogo andou à porta desta casa. Não pode ser pior. Ardeu tudo, está a ver, até aqui mesmo. Não ardeu mais para a frente, porque pronto, isso assustou um bocado, não é? Os senhores de fruto para o ano inteiro. Está tudo perdido, tudo queimado. Está a ver? Tudo que era da horta. É que a gente há de fazer, não é? Dúvidas de quem deixou a cidade para viver a reforma num sítio calmo, agora não. Se tivesse dinheiro, ia-me embora. Ia-me embora porque a situação aqui está-se a tornar muito desagradável. Nunca pensei nisto chegar a estes pontos, não é? É uma mudança enorme e nós fazemos de coração e com a força que conseguimos. A aldeia dos avós era há 4 anos a morada de Cláudio. Deixou Lisboa para apostar no interior, conseguiu salvar animais, guardar bilhas de gás em sítios seguros, mas o fogo queimou muito do que aqui fez. Arderam umas colmeias, arderam umas vedações, eu gastei mais de 8 mil euros em vedações, ardeu uma palha toda dos animais. Eu não sei ainda quantificar. A casa escapou às chamas, mas numa paisagem negra, a pergunta: e agora? Os apoios são pouquíssimos. Sozinho não se consegue e, portanto, não há de ser difícil de manter cá. Provavelmente sim, por mim. Angústia em Mação, metade da área florestal está outra vez assim. Campos de cultivo desfeitos, do Mel perdeu olivais inteiros, consequências diretas, sentidas já e amarradas ao tempo, que aí vem. A coisa vai ser difícil. É pago no cultivo. Seriamente complicado. Podemos dizer que a capacidade de produção de estar a colher também fica drasticamente reduzida. Elevados na agricultura e, claro, na floresta, ardeu metade da mancha verde de maçã. Se olha agora para este cenário. Com muita revolta porque eram os nossos bens, não é? E perdemos tudo. Tudo o que era um negócio de família. Carlos perdeu 40 hectares de eucaliptos, o negócio fica suspenso. As pessoas estavam com isto para resolver certos problemas que têm e eles apercebem. Este deixou de ser bem. Eles vão digamos, recuperar-se, mas num prazo de 10, 12. A floresta já não é o ganha-pão principal para os moradores de Mação. Hoje, só meia dúzia de pessoas vivem diretamente da exploração de madeira e agora
enfrenta um novo momento difícil. Sim, porque este incêndio o que nos vai trazer para estes proprietários é passar o ciclo sem receber 30 anos para 45, 50. E porque efetivamente o que vai acontecer nestes territórios é mais pobreza, mais falta de rentabilidade, menos investimento para as pessoas, menos atratividade para o território, mais pobreza, mais desertificação. Cenários que a autarquia tem tentado contrariar. Depois dos incêndios de 2003, 44 hectares foram reordenados. A diferença lá é notória. É muito simples. No resto do território eu 50%, aqui eu 5%. E, portanto, ainda que... Gastaram 16 mil euros para esta intervenção. Se foi esse, é mais ou menos aproximadamente o custo que ficou na altura, em 2006. Depois das críticas ao Estado em Mação, volta a falar-se de uma urgência. A autarquia quer fundos para reordenar o território. Eu quando vi este vídeo, eu achei que, a partir de uma coisa que eu achei curiosa, é que nós olhamos para 91 e o tipo de críticas e de queixas que as pessoas fazem é exatamente igual em 2003 e é exatamente igual em 2017. Portanto, nada mudou. Portanto, passaram 30 anos e nada mudou. Portanto, e há uma frase de uma pessoa célebre que a coisa mais estúpida é nós fazermos as coisas da mesma maneira e estar à espera de um resultado diferente. Não é? É um paradoxo. Nós fazemos tudo da mesma maneira e depois ficamos à espera que as coisas no futuro aconteçam de maneira diferente. Portanto, eu aqui não sou técnico, obviamente que não consigo dar qual é a minha opinião sobre qual é a melhor maneira de prevenir isto, mas claramente que se nós fizermos as coisas da mesma maneira, o resultado vai ser da mesma maneira exatamente igual. É só uma questão de tempo até ele acontecer. E aqui tem a prova disso. Em 91, as críticas das pessoas eram as mesmas, a falta de recursos dos bombeiros, a desorganização, a não limpeza. Em 2003 a queixa foi igual, em 2017 a queixa foi igual. Portanto, é só esperarmos pelo 2020 e tal, ou 2030 e tal, porque vai acontecer necessariamente outra vez, se nós fizermos as coisas todas da mesma maneira. Portanto, claramente, aqui há uma necessidade que é nós fazermos as coisas de maneira diferente. E aqui a parte, se calhar, dos técnicos, se calhar aqui da Câmara, darem algum input sobre que maneira é que nós podemos melhorar a nossa floresta para que não aconteça tudo da mesma maneira, acho que é algo que é muito, muito relevante. Isto é a prova histórica e eu até nem sou um grande apreciador de história, que os meus pais sabem que é verdade, mas acho que a história tem este benefício, que é nós olharmos para trás e vermos os erros e percebemos que se fizermos da mesma maneira, vai acontecer tudo da mesma maneira igual. E, portanto, isto aqui tem claramente que ser uma mudança. Pronto. E a mudança, e só para terminar, é o último slide que tenho, a mudança é um compromisso. Portanto, é um compromisso que nós temos e um dever que nós temos enquanto geração de deixar um legado, não é? E que pelo menos fosse um legado igual àquele que nós herdámos e que muitas vezes não é. Não é na floresta, não é na qualidade do ar que deixamos para os nossos filhos, e estão aqui várias crianças. Nós estamos a destruir basicamente o sítio onde vivemos e, portanto, é algo com o qual nós nos devemos preocupar. Temos que ter aqui uma responsabilidade enquanto comunidade, mas também temos que ter uma responsabilidade para nós mesmos, não só com a nossa habitação, com o tipo de carros que nós utilizamos, temos que ter aqui uma responsabilidade social e ambiental que muitas vezes não temos. E, portanto, acho que só para terminar, gostava que saísse aqui com estas noções de que nós estamos expostos no dia-a-dia a coisas que são nocivas para nós mesmos e temos que tentar melhorar a nossa saúde e a nossa saúde também passa pela nossa qualidade do ar. E agradecer-vos a atenção e o tempo que tiveram aqui a ouvir-me. Se quiserem fazer alguma pergunta, algo que eu possa não ter respondido, ou algo que gostassem que eu respondesse, se eu souber, tenho todo o gosto em poder responder. Sim. Meu nome é Susana Mendes, sou das poucas pessoas que não... E desde já agradeço porque tenho algumas dúvidas que precisava e acho que talvez me consiga esclarecer. Portanto, eu vivi da cidade mais próxima aqui de Abrantes, há 13 anos que vivo aqui numa aldeia perto que é Ortiga. Vi para aqui mesmo por isso, Abrantes nem é uma cidade que tenha muita poluição, comparado com Lisboa, mas em relação à qualidade, Ortiga superava muito Abrantes e resolvi vir para cá. Acontece, e tenho uma filha com 8 anos, e é mais por ela que eu estou aqui hoje. Por mim também, claro, mas por ela, pelo futuro dela. Porque, assim, eu tinha aqui uma lista de perguntas para lhe fazer, algumas já estou elucidada com algumas coisas que me disse. A questão é, eu estou na iminência de... Está praticamente pronto um forno para produção de carvão vegetal a 30, 40 metros da minha casa. Está praticamente pronto.
E a minha pergunta que eu aqui tinha era quais eram as consequências a curto, médio e longo prazo para nós, não é? Para uma criança de 8 anos, para o meu marido que tem sinusite crónica, para nós, porque assim, falou na renovação do ar. Como é que eu abro uma janela? Eu não sei se as pessoas têm a noção, eu já andei a pesquisar, eu já tentei pesquisar como é que funciona um forno a carvão. O forno a carvão está continuamente a largar gases, não é? Como é que eu abro uma janela? Como é que eu vivo, que tenho 1,5 hectares de terra e a minha filha anda por lá porque não acho justo ela estar enfiada dentro de casa quando tem um ar livre para poder brincar? E ponho-me assim, eu já questionei a entidade aqui do município, estou à espera, ainda não me responderam, é certo, é relativamente recente, pronto. Já tentei ligar para a APA, mas sabe como é que é, passo ao telefone. Neste momento posso dizer que também estou ligada ao ICNF de alguma maneira. Também tentei entrar em contacto, mas disseram que era mesmo da competência da APA. O Dr. João falou-me aqui que existe legislação acerca do limite da exposição. Eu pergunto-lhe a quem é que eu posso pedir esta análise, eu particularmente a posso pedir e o que é que eu posso fazer. O que é que eu lhe posso perguntar mais? Pronto, vou usar máscara, nem sei de poderem legalizar aquilo, dizerem que aquilo é uma zona industrial porque efetivamente aquilo está na parte industrial da Ortiga, mas estão lá casas. Estou a falar do alojamento local que está lá, uma casa que funciona como alojamento local a 100 metros. Falo do turismo rural que está a 500, ao pé da estação. Não afeta todos, embora a mim me possa afetar mais diretamente porque estou ali mesmo direcionada, mas não afetará a qualidade do ar de toda a gente. Será uma boa política, um conceito que se diz verde, que tem o estandarte de vamos tornar a ser verdes, isto será, não é contraproducente? Pronto, deixo estas questões e no que me puder ajudar e no que me puder esclarecer. O meu primeiro comentário a essa pergunta é, obviamente que nós temos que viver no balanço entre ser produtivos, ou seja, de gerar riqueza, entre aspas, e depois garantir que temos um ambiente saudável. E esse equilíbrio, muitas vezes, ali não detalha isso, mas repararam naquele gráfico da matéria particulada, os países, quanto mais industrializados, maior tinham o componente de industrial como contribuidor para a poluição. Pronto. E nós temos que viver nesse equilíbrio. Quais são as medidas de proteção que nós temos para nos salvaguardar? Pronto. O limite máximo de salvaguarda será a lei, não é? Portanto, existe legislação que estipula limites a partir dos quais as pessoas não podem estar expostas porque isso lhes acarreta risco. O que nós obviamente podemos questionar é até que ponto é que isso é inspecionado, até que ponto é que são feitas medições periódicas de que isso fica garantido. A APA, quando faz um licenciamento destes, obviamente que eles vão fazer inspeções às emissões que essa mesma central vai fazer e obviamente que só será licenciado, só que ele só abrirá quando estiver garantido que as emissões que são geradas pelaquela fábrica são aceitáveis para que as pessoas que estão ali nos arredores estejam expostas. Portanto, isso obviamente que será uma salvaguarda, acreditando nós que vivemos num estado de bem e que as pessoas que vão fazer as inspeções vão cumprir as metodologias que estão aprovadas para fazer essa mesma inspeção. Portanto, isso é a primeira salvaguarda, é a salvaguarda da lei. Depois, até que ponto é que depois isso é implementado e até que ponto é que nós podemos notificar. Portanto, e nós temos exemplos, não estou a falar do ar, mas outro exemplo que também foi aqui debatido, da qualidade da água, as pessoas também espontaneamente podem fazer uma denúncia, e até do ponto de vista da organização, de que acham que a qualidade do ar, neste caso, não está de acordo com o que é suposto estar, e isso ser inspecionado. Mas, obviamente, que fora isso, não há muito que nós possamos fazer. Pode fazer essa questão que estava a falar de limitar, mas nós não sabemos até que ponto é que o ar exterior não está dentro dos limites aceitáveis. À partida deverá estar, desde que a fábrica, essa central, cumpra a legislação que está aprovada para esse fim. Não é? Aqui não temos muito mais ferramentas a não ser acreditar na lei e acreditar que as autoridades executam essa mesma verificação da lei. Isso não há outra, infelizmente, não há outra forma. Pode-se pedir medições da qualidade do ar dentro da nossa habitação. Nós podemos pagar essa medição. Quer o LNEC, quer o Instituto Ricardo Jorge, podem vir aqui colocar medidores de ar dentro nós fazemos isto do ponto de vista de investigação,
mas pode-se fazer isto a título particular. Pede-se uma avaliação da qualidade dentro do nosso ar, do ar da nossa casa, e eles fazem essa mesma medição. Obviamente que é difícil depois comprovar qual é a principal fonte emissora, se é a própria casa, será o ar exterior. Depois tem que se fazer também medições no ar exterior para perceber que o ar exterior não é apropriado. Pronto, mas nós temos algumas ferramentas para tentar, no fundo, averiguar se a qualidade do ar é boa ou não. Portanto, estas entidades podem ser pedidas, obviamente que suportando nós os custos dessa mesma avaliação. Mas fora isso, obviamente, que não há muito mais que nós possamos fazer. Obviamente pode fazer todas aquelas medidas que estava a dizer, de fechar as janelas, mas isso não é uma vida normal, não é? Mas em termos do carvão vegetal, o que é que isso, em termos de continuamente, o que é que isso pode fazer para a saúde? Desde que as chaminés fazem a emissão dos gases, têm filtros de partículas que impeçam essas partículas de sair. Mas aquilo não tem chaminé, aquilo são fornos redondos que têm orifícios dos lados e que são cheios de lenha e que a lenha fica literalmente a moer durante dias até que faz o carvão e que fica... E depois o gás que sai por vários orifícios... Tem que ter filtros para filtrar essas partículas. Esse ar que sai dentro daquele edifício tem que ser filtrado, obviamente. Agora, depois podemos questionar se os filtros são os apropriados, deverão ser, quando é feita a inspeção inicial, se há feita uma manutenção desses mesmos filtros, mas há preocupação sobre isto, não é? É algo que a APA... Pronto, alguém quer fazer mais alguma questão ou não? Pronto, eu não vendo recuperadores de calor, só para fazer aqui um parênteses. Está bem? Pronto, muito obrigado a todos, não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa. Então queria agradecer a presença de todos e até à próxima.